Levanta tuas mãos santas. Começa amanhã rendendo ações de graças ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Pai, porque Ele é bom. Ele é bom e a sua benignidade dura por toda a eternidade. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã abençoada, Jesus. Obrigado por instruções vindas direto do céu para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu tens para nós, Senhor, sempre, sempre o melhor caminho. Obrigado, Pai, porque Tu não nos desampara. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos só, nós temos o Espírito Santo conosco. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelo nosso suprimento. Obrigado, Pai, porque Tu sempre tem para nós, Senhor. Tu sempre tem para nós o escape, Tu sempre tem para nós a força para conseguirmos irmos adiante, Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Podem ir sentando, louvor, obrigado. Hoje é uma manhã desafiadora. Na verdade, o dia, hoje a gente vai ter os 3 cultos. Eu vou estar ministrando nos 3 cultos, então é um desafio, porque eu quero operar na unção do ensino hoje, durante o dia todo. E como a gente é do fogo, fica um pouco difícil, né? A gente às vezes quer correr logo para o fogo, né? Mas Deus nos capacita e nos dá instruções de sabermos o tempo de usar cada coisa que Deus nos dá. Amém, querido? E hoje Deus quer que a gente hoje opere muito, ensinando o meu povo. Na verdade, né, o irmão Reagan, nos Estados Unidos, ele recebeu a instrução de Deus dizendo: ensine o meu povo sobre fé. E a gente vê que Deus nos capacita quando Ele nos dá uma instrução. Amém, queridos? Então não tenha medo das instruções de Deus, por mais malucas que pareçam. Sempre que Deus dá uma instrução, Ele te ajuda a cumprir com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que botasse o tema da nossa ministração. Nós vamos trabalhar hoje, né, com um tema chamado Uma Vida de Prosperidade. Eu coloquei esse mesmo tema para ficar para os 3 dias. Nós vamos trabalhar hoje com esse nome que muitas vezes nós tememos até falar em algumas igrejas, né? O momento mais crítico, mais em que você se sente desconfortável muitas vezes, é o momento do dízimo e oferta, porque parece que o diabo está mexendo com a gente naquele negócio. E Deus quer nos ensinar que nós somos supridos em Deus. Amém, queridos? Eu queria passar para vocês hoje, começar passando 2 vídeos. Eu queria que vocês não se chocassem. Não é uma atitude antiética, porque eles estão disponíveis nas redes sociais. Então, se ele está no YouTube, é uma coisa pública, então não é antiético. Se ele expôs e ele colocou lá no YouTube, é uma coisa que a gente está disponível. Eu queria... Você está com vídeo, Júnior? Passa o primeiro, aí apaga todas as luzes. Todos em inglês significa todos. Restaurar você.
o outro. Sábia, povo de Deus, olha só o que chegou aqui na nossa igreja, né, bispa? Com certeza, bispo. Aleluias, é a chapinha que Jezabel utilizava para se embelezar ali para o rei Acabe, né, bispa? Exatamente. Ela era uma mulher muito vaidosa e sempre estava ali com seus cabelos arrumados, né? Para deixar o rei Acabe feitiçado por ela. Eita, aleluia, xarapá, canta lá, barrápia. E povo de Deus, é uma oferta simbólica para abençoar esta obra, né, bispa? Exatamente. Aleluias, apenas 5 mil reais de oferta você vai poder aí utilizar. Você, irmãzinha vaidosa, xarabacanta, vai poder se embelezar aí para o seu marido, seu namorado, né, bispa? Com certeza. Seu amante, aleluia, xarabacanta lá, barrábia, vai ficar aí com os cabelos, né, bem alisados, né, bem lisos, né, bispa? Exatamente, com uma passada só. Você vai ter aquele liso perfeito, Eita, maravilhoso. glória. Aleluia. O infeliz podia ter pelo menos botado aí a chapinha de Esté, né? Que ele botou de Jezabel logo. Na verdade, tem algumas pessoas que precisam ler a Bíblia direito, né? Que é a Jezabel e Acabe, dois péssimos exemplos de vida judaica, né? Sabe, queridos, eu quis apresentar esses vídeos para vocês, porque quando a gente fala de prosperidade, muitas vezes a gente passeia nos dois extremos. Ou um extremo, dizendo que Deus é que nos castiga, e é por conta desse castigo que a gente se aproxima de Deus. Eu nunca vi você ser perseguido e judiado por uma pessoa e querer se aproximar dela, pelo contrário. Na nossa vida humana, quando a gente é maltratado por uma pessoa, se a gente se agarra com ela, a gente tem algum problema. É assim ou não é? E tem um extremo que diz que a gente tem que se alegrar quando está situação disso, que é Deus e que a gente tem que se humilhar. Não. Ele ali faz uma distorção de palavras, que é um extremo, e tem o outro extremo que é vendendo chapinha de Jezabel. Sabe, queridos, a gente muitas vezes pensa que todo pastor é ladrão, mas isso é uma cultura que a gente não vende de nós. Se a gente vê pessoas vendendo chapinha de Jezabel, tinha gente que vendia terreno no céu. Deixa eu te falar uma coisa, não era evangélico não, viu? Se chamavam indulgências. Quem já ouviu falar isso em aula de história? Pessoas vendiam salvação, dente de Jesus, pedaço da cruz. Acho que se juntar os pedaços de madeira da cruz que venderam na época, dava uma floresta amazônica. Mas era por quê? Porque as pessoas se utilizavam do outro extremo. E um autor muito interessante, C.S. Lewis, ele disse que o diabo ele não se preocupa em que extremo você está. Ou extrema esquerda, ou extrema direita, ele não se preocupa. Contanto que você esteja num desses dois extremos, ele está satisfeito com você. Você está entendendo? Não vai ter muito amém não, porque a palavra vai entrando e vai estourando dentro da sua cabeça com as coisas, então você fica refletindo. Então a gente tem que aprender que uma vida cristã é uma vida de equilíbrio. Sabe, querido, é muito fina a linha que separa uma heresia e da palavra de Deus, é muito fina, é uma questão de interpretação. Você vê o Nicodemos, um homem renomado, um homem de respeito, ele tem opiniões divergentes e a gente tem que aprender a viver com opiniões divergentes. Você vê que em um determinado momento Paulo e Barnabé divergiram a respeito de uma pessoa, mas não ficaram integrados, nem ficou dizendo que o outro iria para o inferno. Não, a gente tem que aprender a viver com as diferenças. Se você gosta de uma determinada coisa e está dentro da Bíblia e tem dentro daquele limite que a Bíblia te dá de liberdade de você interpretar alguma coisa, amém, queridos. Você segue um caminho, eu sigo outro, e por isso nós temos várias denominações. Nós temos a denominação que pessoas querem fazer como a dos sufistas, tem uma visão específica para aquele pessoal. Amém, glória a Deus. Tem os tradicionais, tem os pentecostais, tem os neopentecostais, amém, glória a Deus, queridos. Para cada povo, Deus tem uma igreja. Vocês estão comigo? Não nos cabe julgar quem vai entrar e quem não vai, porque quem julga é Deus. Amém, queridos? O que você tem que fazer é se ater à palavra. Amém? E com relação, ontem a gente estava assistindo a ministração do nosso pastor presidente, bispo, né? Bispo Guto. E ele falou uma coisa muito interessante, que o irmão Reagan, num livro dele, ele conta a história, né? Que chegou uma pessoa para ele e disse: irmão Reagan, eu não concordo com a sua ideia sobre prosperidade bíblica. Eu não concordo com isso. E ele disse: o diabo também não concorda, e eu não vou ficar com nenhum dos dois. Vocês estão entendendo?
Se você quer levar uma vida dessa, porque o Nicodemos falou assim, que é Deus que nos coloca em determinadas situações. Amém, querido? Então, o câncer que chega na tua família, foi Deus que colocou para te aproximar dele. Não, mas foi o que ele falou, não foi o que ele falou? Aí veja só, se você está com câncer e está lutando contra o câncer, você está em desobediência a Deus. Não foi Deus que botou. E deixa eu te falar outra coisa, tudo que Deus faz é perfeito. Então, se Deus te colocou uma doença, irmão, descanse e dorme, porque tudo que Deus faz é perfeito, não tem que... E outra coisa, Deus não trabalha, Deus não tem problema de ter dupla personalidade, ou então Deus não é bipolar. Hoje Deus quer te botar uma doença para que você se chegue mais perto dele. Não, amanhã eu quero te curar. Deus é bipolar, irmãos? Não, o que a gente tem que entender é que as coisas que acontecem em nossa vida estão sujeitas a acontecer, porque lá na origem, o outro extremo da prosperidade é que se você está doente, você está em pecado. Não, veja, não é o seu pecado, mas existe um pecado por trás da doença, que é o pecado da desobediência do homem lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram e se afastaram de Deus, Ele permitiu que as coisas que hoje nós passamos acontecessem. Então, eu estou doente, é que eu estou em pecado. Não é que você esteja em pecado, existe um pecado do homem, não de você, que fez com que essa doença tivesse acesso a você. Por quê? Porque quando existia o paraíso, quando o homem estava lá, existia doença naquele lugar? Existia falta? Existia pobreza? Existia aperreio? Não existia. Tinha uma mulher lá, tinha que ter aperreio. Os homens concordaram, mas fica tudo em silêncio. A mulher faz caveira. Vocês têm que me apoiar, homens. Mas amém, querido? Então, o que é que existia? Uma ampla suficiência naquele lugar. Então, o que nós temos que entender é que existe um pecado original que foi distorcido por alguns homens, achando que se você está gripado, está em pecado. Se você está em pobreza, está em pecado. Não é um pecado seu, porque você não está sendo digno, não é seu. Mas existe um pecado original e que o homem se submeteu a isso quando ele se afastou dos caminhos de Deus. Amém, querido? E o nome pecado não é alguma atitude específica. Pecado, o sentido de pecado é você saiu daquele caminho que você estava preparado para seguir. Vocês estão comigo? Quando a gente está em pecado, a gente não está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Diga um amém para a gente... Amém. Vai chover muito, porque quando fala sobre isso chove, mas a gente está orando e vai parar. Amém, queridos? Já parou e voltou de novo. Glória a Deus. E eu queria que você entendesse que eu não vou falar a minha opinião, eu vou falar o que a Bíblia nos fala. Amém, queridos? Então vamos começar com Gênesis 1:22, Júnior. Nós vamos começar hoje pela manhã o que não é prosperidade. A gente vai começar a falar sobre o que não é prosperidade. À tarde nós vamos falar o que é prosperidade. E à noite você vai entender por que você precisa ser próspero. Amém? Então não perde. A Bíblia fala em Gênesis 1:22 e fala o seguinte: e Deus os abençoou. Amém? Dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mares, e na terra se multipliquem as aves. Amém, queridos? Essa ordenança, essa instrução, essa bênção que Deus deu sobre os homens, sejam abençoados, essa palavra se chama Baraque. Alguém se lembrou de alguém, não? Todo mundo se lembrou de Obama, né? Então começa a se chamar Baraque Júnior, Baraque Márcio. Você coloca abençoado na sua frente. Sabe, queridos, a prosperidade, eu vou ler para você, é o estado ou qualidade de quem é próspero. Ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. A prosperidade é um estado que é cobiçado por todo mundo. Alguém aqui não quer ser próspero? Alguém não quer ser suprido? Alguém não quer andar em saúde divina? Levanta a tua mão que a gente vai orar por você, que você está com algum problema. Mas a gente tem medo quando a gente fala sobre isso. Existe uma vergonha na igreja da pessoa muitas vezes ser próspera. Tem pessoas que são bem-sucedidas que até escondem isso. Por quê? Porque tem irmãos que não são e a gente às vezes fica com vergonha de constranger a pessoa. Vocês estão comigo?
Algumas vezes eu falo algumas coisas de valores e Cristiano, tu não devia dizer isso não, porque às vezes o povo pensa que tu está ostentando, tu quer ser. Não, eu tenho que mostrar ao povo o caminho que ele tem que seguir. Porque o desejo de Deus é que você seja abençoado. Entenda, quem é mais antigo aqui, né? Nós temos algumas pessoas mais idosas, e que antigamente existia uma cultura de você pedir a bênção. Vocês estão lembrados disso? Bença mãe, bença pai. Sabe, era a importância das pessoas entenderem que existia uma transferência de capacitação, de unção, de proteção, de paz. Quando você pedia a alguém que era seu pai ou sua mãe, e que você reconhecia que através daquela bênção você seria realmente os teus caminhos mais fáceis, porque você teria a bênção. Quem lembra de uma grande briga na Bíblia por conta de uma bênção? Esaú e Jacó. Eles brigaram por uma bênção do pai. E você sabe que quando o pai descobriu que foi enrolado, ele não voltou a palavra dele atrás? Pelo contrário, quando Jacó saiu fugido para a casa de Labão, o pai dele foi lá e abençoou ele de novo, mas agora com consciência de quem ele estava abençoando. O que eu quero te dizer essa manhã é que quando nós falamos sobre prosperidade, nós estamos falando sobre Baraque, sobre ser abençoado, é que prosperidade, e eu lembro de uma frase, até esses dias estava dando uma confusão muito grande. Vocês já ouviram falar de um liso chamado Elon Musk, que estava até dando problema com... É um liso, não é verdade? E ele disse que ele não aceitava a filha dele casando com um pobre. O mundo se chocou, ele disse, mesmo que ele tenha dinheiro. Mesmo que ele tenha dinheiro, eu não quero que minha filha se case com um pobre. Sabe, queridos, essa palavra pitocos, ela é o contrário do que você entende por abençoado. Abençoado não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Então, tua condição financeira, porque essas pessoas dos dois extremos, eu não estou aqui para defender um extremo nem outro, eu estou dizendo que Deus é um Deus de equilíbrio e que nós temos que entender que nós somos abençoados em Cristo Jesus, e a Bíblia nos garante isso, porque foi uma instrução, logo no começo Deus disse, sejam uma bênção, sejam fecundos, gerem, produzam. E eu tenho que tomar muito cuidado para não falar da pregação da tarde sobre o que é prosperidade, mas o que eu estou te falando hoje de manhã é que ser próspero não é ser rico. Ser próspero é você entender que existe uma bênção de Deus sobre a tua vida e que através de Cristo Jesus naquela cruz houve um plano de Deus chamado redenção. E a redenção, ela te deu acesso a um novo lugar, onde você é suprido, tendo ou não tendo, sobrando ou não sobrando, você entende que você é. A prosperidade, ela é um estado de espírito que gera em você a força e a capacidade de você alcançar lugares em que Deus colocou no teu coração. Agora presta bem atenção, não dorme, amém? Dá uma cutucão no teu irmão do lado, diz, rapaz, são 10h30, tu já ainda está dormindo. Entende uma coisa, você é suprido, você é abençoado, tendo ou não tendo. Mas entenda uma coisa, Deus vai te dar força, capacitação e acesso naquilo que as coisas que Ele te chamou para ser. Vocês estão comigo? Digam amém. Amém. Vamos entrar, vai entrar a palavra. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu sou muito à vontade de falar dessas coisas, inclusive de mostrar o Nicodemos, porque meu irmão é pastor presbiteriano. Amém? Então eu não tenho problema nenhum, eu tenho um irmão que é presbiteriano. Como tenho também alguns irmãos que são rubro-negros, a gente tem que orar por ele, né? Mas a gente respeita. Mas entendam, a prosperidade não é ter dinheiro. É muito pouco isso para você. É muito pouco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas preferem reduzir
a verdade de Deus, a sua realidade e a sua crença. Em vez de fazer você crescer, ele diminui os parâmetros de Deus para que você aceite aquilo como verdade. Então eu quero te falar nessa manhã que as tuas frustrações e os teus sentimentos não vão mudar aquilo que Deus disse a respeito de você. O que você é, Deus te disse. É a verdade, é a palavra, está na Bíblia. Eu não estou dizendo o que eu acho, eu não estou usando daquilo que eu estou sentindo em meu corpo agora, não estou usando do que tem na minha conta agora, do que tem no meu bolso agora, para dizer o que eu sou, o que eu não sou. Isso não me define. Quem define o que eu tenho, o que sou e o que posso é meu Deus. Independente da experiência que você está passando, não use da sua experiência pessoal para definir Deus. Deus é muito maior do que as suas experiências pessoais. Amém, querido? E a gente vê, querido, várias passagens. Eu queria que você abrisse 8, Deuteronômio, é a mesma Bíblia que os dois usam, tá? Tanto da chapinha como do outro, é a mesma Bíblia, amém? Então, vamos lá, Deuteronômio 8, 17. Nós vamos começar a entender por que muitas vezes nós temos dificuldade nisso. Em Deuteronômio 8, 17, diz o seguinte: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. No 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir o quê? Esse Deus é bipolar, viu? Porque veja, Ele quer o cara se quebrante, que ele seja humilde, que ele seja pobre, para que ele se aproxime de Deus. Mas como é que Ele faz isso se Ele vai te dar riquezas? Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Ora, existe um dom de adquirir riquezas, e esse dom é dado por Deus. Vocês estão comigo? Só que existe, e o John Maxwell, no seu livro, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, a primeira lei que John Maxwell cita, é a lei do limite, e a pessoa não entende. Mas existe um outro conceito que eu quero te falar antes. Uma das grandes coisas que nos faz perecer e não viver a plenitude de Deus para a nossa vida é o seu conceito de falta. O seu conceito de pobreza, falta, pitocos. Ele diz, não, quer dizer que todo mundo tem que ser rico, é? Rapaz, no céu vão andar em calçadas de ouro. Se o paralelepípedo é de ouro, eu fico pensando nas outras coisas, né? Vocês estão entendendo? Agora, o grande problema do homem é o amor ao ouro. Eu fico pensando que tinha umas figuras que se ele fosse para o céu, ia estar lá de madrugada com uma picaretazinha, um martelo. Peraí, eu vou levar essas daqui. E quando você chegasse de manhã, você estavam umas pedras faltando. Ih, rapaz, tem alguém aqui que não entendeu. Não é verdade? Mas o John Maxwell, ele diz que existe a primeira lei irrefutável da liderança, é que existe a lei do limite. E entenda uma coisa, esse limite não é estabelecido por Deus, ele é estabelecido pela sua capacidade de fazer as coisas. Quer ver um exemplo? Regime. Ah, Deus me quer gordo, quer nada, filho. Obrigado pela minha irmã, obrigado mesmo. Irmã. Me fez continuar, viu? Obrigado. Eu fui logo na ferida das mulheres, por isso que nenhuma disse amém. Existe a lei do limite, você é aquilo que você se esforça para ser. Vamos ver uma coisa? Quem quer ser próspero aqui? Quem quer ser bem sucedido? Levante a mão. Agora quem vai estar nos 3 cultos hoje? Viu que tem gente que não levantou? Por quê? Porque você não é capaz de fazer a sua parte. Eu escutei uma frase muito interessante do Bill Johnson, e que ele disse o seguinte, eu vou até ler aqui para não ser falho com você. Aleluia, obrigado. Deus cumprirá todas as promessas para a sua vida, mas Ele não vai fazer nada no que tange a sua parte. Então muitas pessoas não entendem, e é interessante
que a maioria dessas pessoas que falam contra essa teologia, eu não sou a favor da teologia da prosperidade, existem muitos exageros e absurdos como esse que a gente viu agora, entendeu? Rosa ungida, água ungida, cruz de Jesus, absurdos para sugar o dinheiro do povo. Você está aqui comigo há 6 anos, você já viu alguma coisinha desse tipo aqui, não? Às vezes a gente precisa aprender sobre o suprimento. Eu preguei há pouco sobre suprimento. Nós tínhamos 100 cadeiras pretas e nós compramos mais 100. E as pessoas fizeram uma coisa natural. Vamos fazer a cotinha, vamos cada um contribuir e o povo vai ajudar e cada um compra a sua cadeira. Sabe, eu até estava animado, sabe? Aí Deus usou Silvio e disse, olha, eu vou botar o nome na minha, e se eu sair da igreja eu levo. Eu disse, pronto, já vi que não é de Deus esse negócio. Sabe o que acontece, querido? Nós compramos as cadeiras, nós pagamos, porque Deus supre. O Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Você tem que aprender a viver caminhos de fé. Sabe, a gente vai ter que andar sobre as águas. Nós temos que aprender. Então existe uma das leis irrefutáveis da liderança, o limite. Entenda, o limite não é estabelecido por Deus, o limite é estabelecido pela sua capacidade e o seu desejo de vencer. É difícil quando a bola vai para esse lado aí, né? É fácil a gente jogar a culpa em Deus. Deus está irado, Deus é um Deus terrível. Ou a culpa é do pastor que não orou por mim. Ele diz que se você coloca uma pessoa com habilidade para liderar 10.000 pessoas numa igreja, e ele entra numa igreja de 1.000, com pouco tempo ele chegará a ter uma igreja de 10.000. Mas se você coloca uma pessoa que só tem capacidade de administrar 1.000 pessoas, numa igreja que tem 10.000, também acontecerá a mesma coisa, ele vai trazer a igreja para 1.000 pessoas. Então o que eu quero te falar sobre a primeira lei da liderança, é que existe um limite, mas esse limite não é dado por Deus, esse limite é dado por você. Então muitas vezes você não alcança coisas em Deus, e você acha que esse negócio de prosperidade não é para você, é porque você não tem coragem de se transformar no homem que Deus chamou você para ser. Foi forte, não foi? Eu vou dar um tempo para você respirar um pouquinho, recuperar. Foi um soco no estômago. Mas eu quero te falar essa manhã que o que Deus tem para você, você pode alcançar, sim. Só não atrapalha Deus e faz a tua parte. Sabe, queridos, Deus me colocou sonhos. Se eu colocasse esses sonhos para vocês aqui, vocês iam rir para mim. Porque eu preciso lutar para fazer com que o cavalo continue vivo. Existe um grande homem de Deus que ele disse, Deus me deu uma mensagem e o cavalo. E eu matei o cavalo. Ele era o cavalo e ele estava morrendo, moribundo numa cama. Muitas vezes Deus te deu uma visão, mas você não está tratando o cavalo corretamente. O que você precisa fazer para que você alcance aquilo que Deus deu? Deus colocou sonhos em você, Deus colocou desejos em você, Deus colocou uma missão na tua vida. Você tem que entender que você não está aqui. Quem é de Olinda aqui? Levanta a mão. Existe uma gíria na minha época, de Boreste. Existe esse nome, Boreste? Você não está aqui de bobeira. Você não está aqui de bobeira. Você não veio aqui por um acaso. Ah, porque foi um acidente, minha mãe e meu pai não me queriam. Não, você está aqui porque antes de você nascer, Deus escreveu todos os dias da sua vida. Só que tem coisas que nós precisamos aprender o seguinte: você saiu tanto do script que Deus tinha para a tua vida, que muitas vezes existem coisas que você não vai alcançar mais. Mas entenda uma coisa, ainda existem outras coisas que Deus quer que você vença. Ainda existem vitórias que Deus tem na sua vida. O que você precisa? Voltar para o script, aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida. Aleluia. Quem tem filhos aqui? Você criou teu filho para que ele vivesse uma vida miserável, pobre, cheio de doença? Por que você acha que é melhor do que Deus? Você acha que porque você colocou isso, teu filho vai te amar mais? Hein? Deus vai te amar, o teu filho vai te amar mais porque você botou um câncer nele? Isso não faz sentido. Isso é sentimento humano. Eu estou avaliando Deus como eu me avaliaria.
Tem pessoas que dizem, eu acho engraçado, tem aquele pastor cabelo branco, meu nome dele parece com esse bicho aqui, como é? Hein? Cláudio Duarte. Cláudio Duarte disse que existem 3 pessoas que vão chegar no céu, vou dizer, então 3 frases, né? A primeira frase, puxa, e eu cheguei, foi? Onde é que eu estou? Eu estou no céu. A primeira pessoa. A segunda pessoa é aquela que olha e diz, oxe, fulaninho está aqui, é? Eu pensei que ele não ia estar. E a terceira é, cadê fulaninho? 3 perguntas que a gente vai fazer no céu. Sabe, a gente tem o hábito de querer julgar e avaliar Deus pelo que nós entendemos como verdade. E você não pode descer Deus ao seu nível, você tem que subir ao nível de Deus. Ele é misericordioso, a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A palavra fala que ele lança os nossos erros, os nossos pecados no mar do esquecimento. Então muitas vezes nós não conseguimos avançar porque nos prendemos num futuro ou num passado de erros e derrotas, e aquilo nos prende como uma corrente. E toda vez que a gente tenta alcançar algo novo em Deus, a corrente está ali me puxando de volta. Por isso que ele diz que ele quebra os grilhões. As coisas de Deus traz um renovo, traz um novo entendimento sobre quem você é. Romanos 12, 2 diz, renova a tua mente. Ei, aquilo que você era, você não é mais. Você é uma nova criatura, você morreu para as coisas do passado. Sabe, quando Jesus chegou, ressurreto, na casa onde os discípulos estavam com medo, ele desejou a paz, shalom. Sejam supridos, sejam completos. Por quê? Porque ali ele tinha cumprido tudo o que precisava para reconciliar o homem com Deus. Mas nós ainda vivemos nesse mundo, nós ainda temos situações, nós ainda temos os Covid da vida para lutar. Mas o Covid não vai definir quem você é. Você tem que entender que a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não é mais daqui. Você se tornou um extraterrestre. O problema é que nós ainda queremos viver essa vida, temos medo da morte. Você tem medo da morte que não sabe para onde vai. Quando Paulo disse, eu não sei se eu fico ou se eu vou, porque lá é tão bom, mas aqui eu tenho que ajudar meus irmãos a chegar onde eles precisam chegar. Sabe, nós vivemos aqui porque nós precisamos cumprir uma missão. Eu gosto quando os meninos dizem, eu vou numa missão. Eles entenderam o chamado. Qual é a missão que você está vivendo? Meu Deus, se você vive para pagar a conta, para criar menino e para viver uma vida medíocre, você precisa entender quem você é, querido. Existe algo maior dentro de você. Existe uma essência de Deus na tua vida. Existe algo de Deus querendo transformar você nessa manhã. E não tenha medo de ser próspero. Eu conheço igrejas que até o dízimo eles fazem em código Morse, com vergonha. Porque existem pastores lá, não existe, como também existem outras religiões. Mas a mentira do Satanás, ele quer fazer com que você seja medíocre. Ele quer que você seja pobre, ignorante. Ignorante quer dizer sem conhecimento. Porque a Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta o quê? Porque quando você entender quem você é, o que você pode, o que você tem, você vai incomodar o mundo. Mas como você vai ser luz do mundo e sal da terra, vivendo uma vida que Deus não te chamou para viver? A gente aqui na igreja não está para te dar Rivotril não, meu querido, eu estou aqui para te dar Red Bull. Você vai sair daqui bombando com alegria e com a certeza que vai destruir as obras do inferno lá fora. Satanás não vai prevalecer nessa terra enquanto você estiver aqui. Ei, os demônios têm que correr, a luz tem que chegar, os doentes vão ser curados, o suprimento vai chegar para quem não tem, porque esse é o verdadeiro evangelho. Sabe, essa cultura oriental, não, o ideal é a gente viver numa vida de meditação, o mundo pegando lá fora e você sentadinho de joelho, e falar comedidinho, e uma falsa espiritualidade.
uma falsa espiritualidade. Às vezes as pessoas chegaram aqui para mim, é engraçado. Ah, não, eu vim de uma igreja, é que vocês dizem muito aleluia, vocês correm, vocês pulam, vocês... É porque a gente é alegre. A gente celebra o que Deus fez na nossa vida. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses louvores, tu não gosta não? Não gosta não? E tu escuta o quê no carro? Ah, eu escuto um pagodezinho, né? Aquela, é só para contrariar... Coisa leve, né? Não é nada... Não, tá certo. Em casa tu fala, não, eu tomo uns vinhozinhos com um amigo, eu tomo uma cervejinha ali e tá, mas... Não, querido. Tu não foi salvo ainda, benção. Sabe, porque tu vive uma vida mundana e distrai ela na igreja, numa domingo e quinta, tu pensa que vai ser salvo. Não, tu vai ser salvo é quando tu entender quem você é. E o que Cristo fez na sua vida. E que, deixa eu te falar uma coisa, as coisas velhas para trás ficaram. Tudo se fez o quê? Sabe, queridos, nós precisamos entender a essência do que é Jesus Cristo. A essência do que é viver o verdadeiro evangelho. Boas novas. Você foi chamado. Eu acho lindo e eu gosto disso, quando Jesus chegou na igreja lá no templo, e ele pegou o livro, ele começou a ler Isaías, eu acho que 61, né? 61, é. Abre aqui 61, por favor. Porque eu acho que a minha religião é diferente dessas pessoas que não querem que você seja próspero. E ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. É a bipolaridade de Deus. Ele prende e depois solta. Não, querido. Ele veio para te fazer livre de toda condenação. Saiba que por conta de Adão e Eva nós estávamos condenados à morte eterna, ao lago de fogo, ao inferno, porque nós éramos pecadores. Mas Cristo veio, Ele veio para que nós tivéssemos vida. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha o quê? Vida. E vida, essa vida. Eu ia ter uma filha e infelizmente aconteceu e a gente não teve. E o nome da menina ia se chamar Zoe, que é essa vida que ele fala nessa palavra. Eu vim para que você tenha uma vida Zoe, é a própria vida de Deus. Não é uma vida qualquer, é a própria vida de Deus, é a vida que Deus constituiu você para ser, querido. Ah, mas eu estou doente, amém, querido. Vamos trabalhar para que isso mude. Comece a ler os versículos sobre cura, comece a declarar, morte e vida estão no poder da língua. Ah, aí você diz, a minha diabetes, minha não, é tua, eu não quero a filha do diabo comigo. Ai, a minha gripe, a minha dor, você ama tanto ela que você traz ela com um carinho. Oh, minha dor está tão grande, é um relacionamento amoroso, afetivo. Não, querido. Sabe, queridos, nós temos que olhar para as circunstâncias que o Satanás coloca na sua vida, e você vai lembrar quem você é e o que Deus disse que você é, e vai dizer o seguinte, não aceite. Ah, mas você está dizendo a Deus como... Não, não foi Deus que colocou. Se você acha que foi Deus que colocou, então, meu filho, leva Jesus. Me mata logo com esse câncer, bota logo a metástase no livro, me tire logo, para morrer logo. Não faz sentido, querido. Não foi isso que Deus te construiu. Para que Deus vai te chamar para você depois sofrer? Não, isso não é o desejo de Deus para você. Tira esse conceito de anos de aprisionamento. Ah, Deus quer isso mesmo, a prova é bom, a prova não é bom não. A prova é bom para que você seja aprovado. Sabe por que essas circunstâncias aparecem na tua vida? Primeiro, por conta do pecado. E segundo, a permissão de Deus é que aconteça isso para que você seja provado e depois seja aprovado. Sabe por quê, querido? Quando as pessoas olharem para você, vem cá, aquele cara não era o que estava no UTI morrendo? Foi o que aconteceu, Jesus me curou. Sabe, queridos, eu já tive experiências de pessoas que viram. Sabe, não adianta você vir me convencer do contrário, eu já vivi isso. Eu já estive ali, e Deus disse, o que é que você quer? Eu digo, eu quero ficar aqui, mas o Senhor é que sabe.
tem um povo que precisa de você lá. Nós vamos mudar uma cidade, querido. Tem coisas que às vezes eu estou ali, eu digo, é hoje. De hoje não passa não, eu estou meio ruim mesmo. Estou cambaleando aqui, eu acho que Jesus vai me levar hoje. Esse não vai não. Porque a igreja já tem 5 mil membros? Não. A igreja, seu netinho já chegou? Não. Seu filho já casou? Não. Eu disse, então não é a hora. Mas quando você não sabe as promessas que Deus tem para você, você começa a escutar as mentiras do diabo, querido. A Bíblia nos ensina, Paulo diz, que no mundo existem muitas vozes, e todas elas têm um sentido. Todas elas fazem sentido. Entenda que o que o diabo fala não é uma coisa sem sentido, não. Tem gente aí que acreditando que a terra é plana, não tem nem sentido, mas tem gente acreditando, imagina as coisas com sentido. O que o diabo fala faz sentido. Mas você tem que entender, o que o diabo falou faz sentido, mas eu tenho um Deus. E eu vou escutar qual dos dois? Qual voz você está escutando para dizer quem você é? Quem define que você é hoje? São as coisas, os seus sentimentos? Ai. Espírito de autocomiseração chega dentro das pessoas e ela tem pena dela mesma. Não tenha pena de você não, meu filho. Porque Jesus, ele através da morte dele, ele te construiu como rei e como sacerdote. Não sou eu que digo, não é palavra de motivação gospel, não, é a palavra, está lá em Pedro, lê a Bíblia. Aí sabe o que acontece com essas pessoas de um extremo e que diz que tudo que você está passando é Deus que colocou? É porque antigamente existia uma época em que uma igreja se fazia a missa de costa para o povo e em latim. Estou mentindo? Eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo o que era na situação naquela época. Sabe por quê? Porque as pessoas querem deter o poder da informação para que você não viva o que Deus tem e você seja um escravo. Quantos pastores estão por aí que não te ensinam a orar? Quantos pastores estão por aí que não te ensinam a expulsar demônio? Quantos pastores estão por aí que quer que você viva uma vida medíocre dependendo dele para que você dizime e oferta aqui e ele faça campanhas, porque você achando que pagando vai alcançar aquilo que você tanto quer? Aqui você não vai aprender disso. Aqui você vai aprender sobre o que é integridade da palavra, sobre que a palavra funciona. Aqui você vai entender que você recebeu uma medida de fé, e essa medida de fé precisa ser desenvolvida não por mim nem pela liderança, mas precisa ser desenvolvida por você. E como é que você desenvolve essa medida de fé? Intimidade com Deus. Agora, se você não conhece Deus, porque você tem níveis de conhecimento de Deus. Jó, ele sacrificava a Deus, Jó fazia as oferendas dele e parecia ter uma relação com Deus. Mas lá no final do capítulo, ele diz o seguinte: Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de verdade. Você precisa conhecer o Deus que você decidiu servir de verdade. Porque quando as mentiras chegarem na tua vida, você, peraí, isso não está alinhado não. Está alinhado não. Pessoas que me conhecem, parou, o pastor agora está fazendo propaganda contra a Coca-Cola Zero. Espera aí, meu pastor, tem certeza que é ele? Porque as pessoas conhecem. Meu pastor está andando de bicicleta. Você sabe, meu pastor não anda de bicicleta, ele não sabe. Fica rindo, né, Valinho? Vou botar você de castigo. Vocês estão entendendo? Quando as mentiras chegarem no seu ouvido, com uma voz suave, com aquelas músicas melosas, pode ser até no YouTube, aqueles pregadores famosos. Espera aí, não, isso não faz sentido não, eu conheço Deus. Você precisa conhecer aquele que morreu na cruz por você. Faz sentido para você? O Deus se fez homem, se humilhou, morreu na cruz, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e depois Ele te manda uma doença para você chegar perto dEle, querido. Não faz sentido, querido. Ele ficava lá em cima mesmo, sendo Deus, e você vivia aqui a sua vida de qualquer jeito. Para que Ele iria fazer isso? Porque Ele quis te libertar, e a libertação hoje pela manhã, é você entendendo, Deus quer você sendo próspero. Deus quer você sendo próspero.
Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse 3 João, versículo 2. Se me perguntarem qual é o capítulo, vão tudo ficar na escola dominical de novo. Né, amor? Aleluia. Eu queria que vocês entendessem que nós estamos lendo a Bíblia revista e atualizada. Amém? Essa Bíblia é distribuída hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nosso Gilvan está ali, para não dizer que eu estou lendo a Bíblia dos Mormons. Amém? Amado, acima de tudo, faço votos por sua miséria. Espera aí. Amados, acima de tudo, faço voto por tua e saúde, assim como é próspera a tua. Sabe, ele faz voto. João está dizendo aqui, olha, querido, eu quero que você prospere. Você precisa entender o que é prosperidade. Eu não vou te dizer agora, venha de tarde. Porque você está querendo ser próximo, mas você não está disposto a fazer sacrifício. E ser próximo não é uma vida de qualquer jeito não, que ele tem que pagar preço. Eu lembro de um grande jogador de basquete, tem Michael Jordan, tem vários. Mas eu lembro de Larry Bird, se eu não me engano o nome dele, que ele era um dos maiores cestinhas de 3 pontos. Naquela época era difícil fazer, e ele começou a ser um cara que ele jogava, caía. Então, ele antes de começar em todos os treinos dele, ele jogava 500 arremessos de 3 pontos por dia, para chegar nesse nível de excelência. O quanto você está disposto a alcançar aquilo que Deus te deu? Quantos arremessos você está disposto a fazer por dia? Quanto? Sabe, queridos, Deus te chama para um ambiente, mas muitas vezes a pessoa quer o púlpito, muitas vezes a pessoa quer a estrela de futebol, mas você não ganha jogo na hora do jogo. Você ganha jogo é no treino. Você ganha jogo é na preparação. Sabe, nossa igreja tem um chavão muito bom que ele diz, olha, tempo de treinamento, né? Tempo de preparação não é tempo perdido. Muitas vezes você pode achar que teu sonho está muito longe. Mas é que Deus está te dando tempo de você se preparar melhor para alcançar aquilo. Deus está te chamando nessa manhã. Entenda. Essa vida que você está levando não é a vida que eu tenho para você, eu tenho algo melhor. E a prosperidade não é riqueza. A minha letra é linda, eu tenho que voltar para meu teclado mesmo. É algo que você conquistou, ganhou, herdou. Riqueza é algo que você conquistou, ganhou, herdou. A riqueza por si só, ela não é geradora. Vocês estão entendendo? Nós não estamos tratando de riqueza, nós estamos entendendo que você é próximo. Sabe, tem níveis de pessoas que você abriu um negócio e deu certo. E você começa a entender que você não vai ter medo de abrir um outro negócio, porque você já sabe o caminho de alcançar aqui. Então, se você quebra, quantas pessoas já quebraram e eles começam de novo e chegam? Eu estava vendo agora um podcast de um camarada, Patriani, e ele é o dono da CVC. E ele saiu da CVC e ele abriu uma construtora chamada Patriani, de alto padrão, em São Paulo. Caramba, o cara já era podre de rico. Ele saiu porque chegou o tempo dele. E ele disse, eu vou ficar parado agora vivendo dividendo. Não, ele abriu outra empresa. Eu não sei se vocês lembram da COFAP, que um grande empresário da COFAP, o dono da COFAP, ele vendeu a COFAP. Imagina a grana que ele ganhou com aqueles amortecedores, né? Quem é mais antigo comprava essa peça de carro. E esse cara abriu a COFAP, ele vendeu a COFAP e ele abriu uma fábrica de motos, Suzuki. Porque ele já sabe o caminho, sabe quando você entende que você é próspero? Pode não ter dado certo esse concurso, pode não ter dado certo esse emprego, pode não ter dado certo isso, mas eu sei quem eu sou e eu sei como eu consigo, porque em Deus eu sou suprido, querido. O medo não te
toma mais conta de você. O medo não te faz parar mais, porque naturalmente você já é criado para fazer isso. Sabe, tem pessoas que querem fazer as coisas de uma forma artificial. Eu gosto muito de planta. O povo chega lá no meu escritório e diz: Cristiane, como tu gosta de planta? Cristiane só cuida de cactos, porque bota água uma vez no ano. E tem uns que morrem. Eu tenho pé de manga, tenho pé de azeitona, pé de goiaba, pé de caju. Eu tenho várias plantas. Sabe, queridos, eu não faço fora. Eu ganhei um pé de siriguela também. Lindo, por sinal, viu? É o que eu mais amo. E eu conto quantos siriguela tem no pé. Que se eu der bobeira, os funcionários vão lá pegando siriguela. Plantaste? Por que tu estás a colher? Se você não plantou, você não colhe. Então, você não faz força para um pé de siriguela botar siriguela. Faz parte da natureza dele. Sabe, você é próspero porque você tem dentro de você a própria vida Zoe, a própria vida de Deus. Você é servo do Altíssimo. Sabe, Deus criou, haja luz. Deus criou, haja isso, haja aquilo. Façamos o homem. Ele criou, a capacidade criacionista de Deus está dentro de você. E o nome dessa capacidade se chama prosperidade. Amém. Aleluia. Falta 9 minutos. Hoje eu vou cumprir o horário que eu estou ensinando. Aleluia. Tem tanta coisa que eu escrevi aqui, querido. Sabe, querido, deixa eu chocar você um pouco, que é religioso. Eu gosto de mexer com religioso. Me perdoe. A palavra amor na Bíblia aparece mais ou menos 308 vezes. A palavra prosperidade na vida aparece 420 vezes. Deus estava mais preocupado em entender quem você era. Sabe por quê? Não, porque o amor é menos importante que a prosperidade, não. É porque você não vai amar se você não for próspero. Então ele disse: não, eu vou ensinar meu povo a ser próspero. Porque ele sendo próspero, ele é completo. E ele vai ser a minha expressão de amor para as pessoas. Mas se você não entende quem você é, você não vai amar como Deus amou. Se você não entende quem você é, você não vai amar como Deus amou. Então ele se preocupou em ensinar em você ser como Deus quer que você seja. Deixa eu te falar uma coisa, só para mexer mais um pouquinho com o pessoal. Existem 2.300 versículos na Bíblia que fazem menção a finanças. Jesus, ele citava mais exemplos financeiros do que exemplos de outras coisas. Sabe por quê, queridos? Nós precisamos entender quem nós somos. Existe uma carência de pessoas bem-sucedidas na vida cristã. Sabe? Eu assisto o jogo da Liga, né? Champions League. Existe um time, eu acho que é aquele... Eu só lembro do apelido dele, que é Red Devils. Vocês que assistem o jogo, lembram dele? Não, Manchester City ou... É, o United. Eu sei que ele tem Benzema, né? Benzema, eu acho que é ele. Não, é outro nome. Enfim, ele é de uma outra religião. E ele faz propaganda do islamismo lá. Sabe, a carência que nós temos de cristãos bem-sucedidos no mundo é tremenda, querido. Porque nós não entendemos quem nós somos. Nós não entendemos que Deus precisa fazer propaganda do céu aqui na terra e que você é o garoto propaganda de Deus aqui na terra. Eu postei ontem uma frase no Instagram dizendo: pessoas vão conhecer Deus através das tuas guerras que você venceu. Quando eles olharem para você, dizem: você é o corretor de imóvel mais bem sucedido de Pernambuco. O que é que você tem de diferente? Eu sei quem tenho crido. Deus me supre. Deus vai existir dentro de mim uma graça e favor direcionada por Deus para que eu alcance resultados extraordinários. Quem lembra de Cacá aqui? Até recentemente teve uma questão que a esposa deixou ele dizendo que ele era tão bom que ela não queria ficar com ele. Sabe, existem carências. Deus olha para você e diz: eu queria tanto usar esse rapaz, eu queria usar tanto o meu filho, para que as pessoas vissem o milagre que eu estou fazendo através da vida dele. Nós precisamos, querido, alcançar
os montes da cultura, precisamos alcançar um monte da política, um monte da economia, sabe, montes, e que nós foram feitos para os filhos, mas os filhos se perderam e as pessoas tomaram conta do monte. Sabe por que esse mundo está aí? A gente vive reclamando do mundo, mas o mundo está aí é porque existe uma força. E essa força, ela luta contra nós. E quando nós estamos numa batalha e nós recuamos, o inimigo avança. Nós precisamos colocar nossas bandeiras, fincar as bandeiras do Evangelho em alguns lugares. Eu não estou fazendo apologia de direita nem de esquerda, porque eu creio que Deus, Ele é muito maior do que esquerda e direita. Mas nós precisamos fincar a bandeira do Evangelho e dos princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida, para mudar esse mundo. Mas como mudaremos se nós não entendemos nem quem somos, nem quem é o nosso Deus, nem o que Ele quer para nós? Nós atribuímos a Deus a doença, a miséria. Que Deus é esse? Aleluia. Eu gosto do silêncio. Aleluia. Aleluia. Porque tantas pessoas temem você ser próspero? Porque muitas pessoas querem dar a você um calmante. Porque sua luz incomoda muita gente. As pessoas já não toleram você sendo desse jeito. Imagina se você for na plenitude o que Deus chamou você para ser. Já pensou nisso? Então o inimigo, ele manda distrações. Ele não pode parar quem você é, mas ele pode te distrair. Comece a entender o que Deus vai fazer na tua vida. Não tenha medo de ser próspero. Não tenha medo de alcançar, sabe? Alcançar a plenitude daquele que te chamou. Aleluia. Eu acho lindo quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem lê isso à primeira vista acha que isso é uma soberba grande. Sede meus imitadores. Quer dizer que Paulo está se posicionando como uma referência, sim. Nós precisamos nos posicionar como referências. E qual é a tua igreja hoje? É teu local de trabalho, é a tua vizinhança, é teu nível de amizade, teu círculo de amizade. Essas pessoas precisam enxergar Deus em você e o que Deus está fazendo na tua vida. Ah, meu Deus do céu. As pessoas se frustram porque procuram no trabalho, nos relacionamentos, essa prosperidade, esse suprimento, essa completude. Você quer ser completo com coisas em que a traça come e o tempo destrói. Essa completude só vai chegar quando você entender quem você é em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Nós não concordamos que fazer certas coisas vai te agradar diante de Deus. Eu já acabei e vou começar a orar agora. Eu queria que o louvor subisse. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você precisa fazer? Entenda que você vive num jogo em que as pessoas querem te parar. O mundo quer te parar. O mundo vai dizer que você não pode. O mundo vai dizer que você não é. O mundo vai te criar um biotipo. Hoje o biotipo é assim, é barbudo, careca e malhado. Não é hoje. Parece clone. O mundo cria biotipos. O mundo cria biotipos. Mas você saiu do padrão de beleza do mundo, você não é aceito por ele. Como se Deus estivesse brincando na hora que te fez. Não.
Deus não errou quando te fez. Ele fez exatamente o que Ele queria para um propósito específico. O que você precisa entender é que você está querendo que Deus te coloque dentro de um padrão mundano para você ser aceito. E isso Deus não vai fazer. A obra dele foi perfeita. Você é perfeito. Você tem que amar-se, aceitar-se e entender o que é que Deus tem para mim com esse jeitinho que eu sou. Aprenda a fugir dos conceitos do mundo e comece a entender os padrões que Deus tem para você. Aleluia. Aleluia. Rafa, começa a teclar, Rafa. Aleluia. Ele está quebrando todo entendimento errado dentro de você. Ele está quebrando e Ele está te chamando para um nível de intimidade com Ele, para que você consiga escutar as instruções dEle para você. Sabe, tem pessoas, Gilva, que já têm uma idade como eu, que dizem, não, agora não dá mais. Eu não sei se vocês conhecem, mas no pátio tem uma franquia da Kentucky Fried Chicken, que é de frango frito. E aquele cara, ele passou histórias fantásticas de necessidade. E ele, aos 60 anos, decidiu abrir uma franquia de frango frito. E hoje ela está espalhada pelo mundo todo. Quando você entende quem você é, o céu é o limite. Porque quem estabelece o limite é você, não é Deus. Deus, Ele ordena a bênção. O que você vai fazer com sua semente? O que você está fazendo com a semente que Deus te deu? O que você está fazendo com a semente que Deus... Ah, mas não, Deus te deu semente. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você precisa, isso é o professor Mike Murdock que ele disse isso. Tudo que você precisa para resolver o seu problema já está dentro de você. Tudo que você precisa para resolver o seu problema já está dentro de você. Ah, mas não é no bolso? Não. Não é no banco? Não. Não é na cabeça? Não, é dentro de você. Tudo que você precisa. E que as pessoas não entendem é que quando você está pronto para uma grande mudança de chave na sua vida, foi o que eu falei uma vez com o Gilvan. Disse, olha, o que você não entende muitas vezes é que a velocidade reduz, a pressão aumenta, é porque você está virando a curva. Você está fazendo uma curva da mudança na sua vida. A curva está acontecendo, então por isso que dói, Lô. E a gente na curva desiste. Ah, mas eu não queria que doesse, tem que doer. Quando você está crescendo, os ossos dói, porque você está esticando. Deus está te esticando nessa manhã, para que você entenda quem você é em Cristo Jesus. E você tem que fazer igual aquele cego, que foi curado. Os religiosos vão dizer, vem cá, como é que foi esse milagre aí? Esse rapaz, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Ei, eu sei que você sentia essa dor, mas que você não vai estar sentindo, e você vai render graças a Deus. Mas eu tenho um Deus, que Jesus Cristo me curou. Jesus me libertou. Jesus transformou a minha vida. Mude a sua vida. Bonitão ele. Prazer receber você aqui. Prazer, tudo bom? Deus está mudando a sua vida. Deus está mudando a sua vida. Existe uma capacidade de Deus. Você acha que Deus criou você só para aquele lugar? Você acha que Deus só construiu você para aquilo? Não, é muito pouco. É muito pouco. Porque você sabe como fazer, você já aprendeu. É só esperar o tempo. Espera o tempo acontecer, espera acontecer naturalmente. Não se lambuze.
Eu, quando era pequeno, eu ganhava um doce e eu queria comer ele todinho em 3 segundos, porque eu não queria usufruir daquilo que Deus tinha me dado, eu não sabia. Então as coisas vão chegando e muitas vezes a gente se lambuza. Tem gente que compra um sítio e se desvia. Tem gente que compra um barco e se desvia. Por quê? Porque eu tenho que andar de barco, foi Deus que me deu. Ele não pode ser sua prioridade. O grande erro é você aprender a amar as coisas que Deus te dá. E Deus quer que você aprenda a amar a Ele e não as coisas que Ele te deu. E Deus chega para Abraão e diz: me dá o teu Isaac. Se fosse um, não, está brincando, é meu precious, meu anel precioso, é meu, eu não posso te dar. Muitas vezes quando Deus quer fazer uma curva grande na tua vida, Ele vai te pedir o teu Isaac, para Ele onde está o teu coração. Aleluia. Deus está soprando um vento da igreja gloriosa de Cristo. Eu sei para que eu vim, eu sei o que eu posso fazer. Eu tenho. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu fui criado, Senhor, para grandes coisas. Eu fui concebido, Senhor, para quebrar, Senhor, a miséria. Eu fui chamado para tirar a doença. Eu fui chamado por Ti, Senhor, para grandes coisas, Senhor. Por isso eu Te amo, Jesus. Por isso eu não me distraio, Pai. Por isso eu foco, Senhor, nas Tuas coisas. Deus está reavivando alguns sonhos de infância aqui. Tem gente que brincava quando era criança de pregador e de uma certa forma desistiu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não é governo que vai dizer quem eu sou. Não são meus amigos que vão dizer o que eu sou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Identidade restaurada nessa manhã. Deus me criou para grandes coisas. Deus te capacitou para grandes coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu não vou andar, Senhor, em nenhum dos extremos. Eu vou andar conforme a Tua vontade, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu posso, sabendo o que eu tenho, conforme a Tua palavra. Obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria encerrar e quero encerrar orando por algumas pessoas. Se você está passando por um grande desafio hoje, um grande desafio, fica de pé no teu lugar, nós vamos orar daqui mesmo. Um grande desafio. E esse desafio você não sabe como vencer. Se você está passando por esse grande desafio, fica de pé. Nós vamos orar por você. Aleluia. Não tem vergonha. Você sabe quem você é em Cristo. Eu te conheço de algum lugar, de onde é? É tudo de marrom mesmo. Acho que é algum filme, não é artista, não. Fica de pé, fica de pé. Estou deixando você ficar de pé. Não te vergonha disso.
lembra-te de uma coisa. Naquilo que você é mais perseguido, naquilo que você é mais combatido, muitas vezes é naquilo que Deus te chamou para quebrar esses grilhões lá fora. Vocês estão me entendendo? Se você passa grandes desafios financeiros, se você passa por grandes problemas de relacionamento, se você passa por grandes problemas de saúde, é porque Deus te chamou para fazer isso lá fora. Então você é um grande abençoador do Evangelho. Você é um grande restaurador de famílias. Você é uma pessoa que vai ser usada por Deus em cura. Por isso o inimigo ataca aquilo que você tem como chamado na tua vida. Obrigado, Jesus. Levanta tuas mãos, você que está de pé. Não sou eu que faço nada. Quem faz é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, soprando. Sabe, queridos, a primeira grande mudança começa dentro de nós. Como é que ele começa mudando? Com uma visão. Comece a se ver como você queria ser visto, sem esse seu problema que você está passando. Se veja saudável, se veja suprido, se veja em bem com sua família ou com quem você está tendo problema de relacionamento. Comece a ter essa visão, porque a primeira coisa que Deus coloca em você é a visão. Deus está te dando uma visão nessa manhã. Um ambiente de restauração na sua vida. Aleluia. Em Joel capítulo 2, Deus faz uma promessa ao seu povo e ele diz: restituirei os anos que foram tomados da vida de vocês. E Deus está te dizendo nessa manhã: eu estou restituindo. Você entendeu quem você é. Você entendeu quem eu sou. E tudo se fez novo na sua vida. O gafanhoto, ele não tem mais poder sobre a tua vida. Levante-se. 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 Posicione-se. 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 Tudo é uma questão de posição. Como você está posicionado hoje no reino? Você pode sentir a presença de Deus nesse lugar? Você pode ficar de pé do lado dele. Dá a mão a ele. Unidade. Unidade. Aleluia. Aleluia. Deus está restituindo. Eu estou com pressa não, porque Deus está restituindo algumas coisas. A grande dificuldade é você enxergar. Enxergue. Não levantou, né, filho? Eu entendo. Às vezes a gente está tão fraco. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.
Comece a se ver. Comece a se ver. Comece a se ver. Tudo começa com uma visão. Tudo começa com uma visão. Tudo começa com uma visão. A visão gera uma faísca, uma centelha que incendeia o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. 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 Jesus. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Nada deu certo até agora. E leva minhas Mas agora Deus está mudando aqui você. e lava-me e refrigera minha Existe uma alma. força dentro de você. Aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. você, criança. Lava-me e refrigera minha alma. Coisas que você sonhava quando era criança. Realize. Abra sua boca. Abra sua boca. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Aleluia. Vocês podem sentar. Tudo começa com uma visão. Entenda uma coisa, para os casais, às vezes é difícil
Porque Deus não coloca a visão no casal. Deus coloca a visão num deles. Vocês estão comigo? Muitas vezes é difícil porque o visionário, ele está vendo algo, mas a pessoa que está do lado dele não está vendo. E muitas vezes é difícil a pessoa seguir o que não está vendo. A gente tem que ter sabedoria, tanto o visionário como quem está seguindo a visão. Porque um dia a visão se transforma de uma forma tão grande e que a visão não é mais do visionário, é de todos. A visão não é mais minha, não é mais sua, é nossa. Mas existe um começo, e nesse começo a gente precisa ter sabedoria. O que Deus está te dando como visão? Deus pegou um copeiro, ele era servo do rei, ele não tinha dinheiro. E Deus deu uma visão a ele dele reconstruir Jerusalém. Quando você enxerga a visão, o suprimento chega. Você quer ter o suprimento para a visão chegar? Não. Primeiro chega a visão, depois chega o suprimento. A gente está fazendo alguns projetos aqui, dentro deles uma cooperativa. E eu pedi a uma pessoa para fazer o orçamento da gente construir essa. 300 mil reais, bênção. Eu olhei no meu bolso, rapaz. Mas Deus disse, não é você que vai construir, sou eu. Pare de colocar os seus sonhos no seu bolso. O seu sonho é lá em cima. Eu sou cidadão do céu. Aleluia. Aleluia. Construa. Construa na visão. Construa na visão. Entenda que vai ter o tempo. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Essa menina vai chegar. As promessas de Deus vai chegar. Vai chegar. Não se molde ao mundo. Não queira ser um sucesso para o mundo. Não queira ser um sucesso para o mundo. Aleluia. À tarde nós vamos falar um pouco sobre o que é prosperidade. O que é? Como ser? Tão linda essa história, mas eu quero ser. Às vezes você aí não sabe. Amém? Glória a Deus, queridos. Vocês foram abençoados com essa palavra? Glória a Deus, queridos. Então diga comigo, eu sou próspero. Aleluia.